Tu já ouviu a história de que se taxar os ricos, essa taxa vai respingar, respingar, respingar em vários locais, vai dar a volta ao mundo e no final vai acabar prejudicando o pobre? Já deve ter ouvido isso, né? Por exemplo, se alguém fala, vamos taxar as LCAs, que é a letra de crédito do agronegócio, investimento isento do mercado financeiro. Logo, se taxarem as LCAs, o rico vai querer ganhar a mesma coisa do que antes. Então, o banco que emitiu a LCA vai ter que pagar mais, mas o banco não vai arcar com essa despesa maior. Ele vai respingar essa despesa no produtor. E o produtor, por sua vez, vai respingar esse custo no seu produto agro. Logo, o pobre no final da cadeia vai ter o seu alimento subindo de preço. Porque taxaram o rico lá em cima, respingou, 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 pobre se lascou. E por último, o mesmo argumento, mas numa lógica diferente. Por exemplo, alguém diz, a gente quer melhorar a vida dos pobres. Uau, como a gente pode fazer isso? É muito simples, vamos melhorar a situação dos ricos. Vamos isentar os ricos, dar até mais dinheiro para eles. Porque o rico é um empreendedor nato. Então, se o rico está contratando mais, vai respingar na empresa, e essa empresa vai contratar mais e vai respingar num pobre que vai ser contratado. Logo, o segredo para o pobre ir bem é deixar o rico com um monte de dinheiro. Bom, esses exemplos estão inundando toda a internet, principalmente em alguns canais de EconoCoach ou alguns canais de investimento, né? Eu também falo de investimentos aqui. E antes de te mostrar os estudos, mais de 50 anos de estudo que eu vou te mostrar aqui, eu gostaria de te perguntar, você acredita ou já acreditou nessas teorias? E muita gente que é liberal acredita nessa teoria. Então você é liberal, você acredita nessa teoria? Se você diz que sim, te pergunto, qual o nome dessa teoria? Aí você fala assim, não, Daniel, como assim um nome, uma teoria? Isso é uma teoria? Sim, isso é uma teoria. Um modelo, um método, uma lógica. Não fique no preciosismo da palavra. Mas isso é conhecido mundialmente e tem estudos sobre isso. Ah, você não sabia, você defende, mas não sabia o nome. Então, eu vou te dizer que essa história tem nome, número, se duvidar, tem até CPF. E eu vou te mostrar por que essa teoria do gotejamento ou do respingamento, baseado no que acontece com o rico afetar o pobre, na verdade é uma grande falácia na maioria dos casos. E de novo, sempre do jeito de Investland. Com muito respeito, desenhando bastante na tela e trazendo o precedente internacional. Então vem comigo que o algoritmo gotejou esse vídeo e caiu em você, e você é obrigado a assistir até o final. Então, Daniel, dar benefícios para os ricos, como isenção, por exemplo, vai ajudar o pobre? A gente vai ver isso de várias óticas. Imagine que você está numa roda e alguém afirma, precisamos taxar mais os ricos e menos os pobres. Existem pessoas que creem nessa teoria, eu, Daniel, por exemplo, creio nisso. E eu creio nisso baseado num precedente internacional, proporcionalmente comparando ao Brasil, obviamente. E aí, se alguém afirma isso, você tem que ver a reação da pessoa. Então, por exemplo, se ele falar que isso vai prejudicar o pobre, ele é, na verdade, um trickle-down boy. Daniel, o que é um trickle-down boy? Já te digo o que é um trickle-down, tá? Mas o trickle-down boy é o cara que diz assim, ó, mas se taxar os ricos, eles vão fugir com o dinheiro e vai ser pior para o pobre, porque ele vai perder o emprego dele, o dólar vai subir. E o patrão dele fugiu, logo ele vai perder o emprego ou vai pagar mais caro. Então, quando a pessoa ela crê nessa teoria, ela crê na teoria do Trickle-Down Economics. Então, o teu EconoCoach, na verdade, te mostrou o Trickle-Down Economics. Daniel, o que é isso? Eu vou dar isso de uma ótica um pouco mais expandida. Isso aqui diz o seguinte, o que é o Trickle-Down Economics? Que se você isentar os ricos, se você isentar, eles vão passar isso aqui para os pobres ou para os empregados, eles vão contratar mais, isso aqui teria um efeito positivo para a economia. Do outro lado, com conhecimento expandido, a gente pode dizer que se você taxar os ricos, se você taxasse, teria um pobre aqui embaixo que ele ia se ferrar. Isso se chama Trickle-Down Economics. Mas, cara, será que isso aqui é realidade? Tem estudo sobre Trickle-Down Economics? Porque fala pra mim, tu já viu estudo sobre isso? Ou só te deram o exemplo de que lá na França tentaram taxar os ricos e o Gérard Depardieu, um ator francês, fugiu? Fala pra mim, foi só isso aí que falaram? Se foi só isso, fica tranquilo que eu vou te mostrar os estudos aqui. Esse Trickle-Down Economics é a famosa teoria do respingo, ou teoria do gotejamento, tá? O nome já diz tudo, gotejamento. Vai gotejando, 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 igual eu falei na introdução. Sabe qual é o problema? Em qualquer tipo de situação, você pode criar uma teoria do gotejamento para justificar um benefício para rico. Por exemplo, vou taxar a empresa do rico. Ah não, vai respingar, 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 respingar o pobre que vai pagar mais caro no produto. Ah não, vamos taxar dividendos. Ah não, isso aí então vai para a empresa, vai respingar, 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 bater no pobre. Ou então o rico vai tirar o dinheiro do país, que vai respingar no dólar mais alto, que vai respingar na inflação, logo o pobre vai se lascar. Então, tu que automaticamente já acha que o pobre vai se lascar, não sei se tu já percebeu, dá para aplicar isso em qualquer teoria, qualquer coisa tu pode inventar um gotejamento que para no pobre, seja pro bom ou pro ruim. Isso vai ser sempre baseado no teu viés. Por exemplo, ajuda o rico. Ah, não, ajudar o rico é bom, ele vai aprender, vai contratar, vai ajudar o pobre. Top!
Então qualquer teoria dá para fazer gotejamento, querido. É impressionante as pessoas, quando elas fazem o gotejamento, né, nos vídeos delas, elas se sentem gênias. Uau, criei aqui uma teoria que ninguém percebeu. Esses malucos aí querem ajudar pobre, mas eles não perceberam esse gotejamento. Se tu ainda não entendeu, calma que eu vou te mostrar. E aí, vamos partir de premissas mais básicas, tá? Então, por exemplo, taxar o rico prejudica o pobre? A resposta certa para essa pergunta é depende. Depende da área, do tipo de taxação e da alíquota. Vou repetir. Depende da área que foi taxada, do tipo de taxação e do tamanho de alíquota. A gente vai já chegar lá. E aí, o que é interessante que essa galera fala? EconoCoach, se taxar o rico prejudica o pobre, então qual a melhor solução? Aí ele vai falar o quê? Não, a melhor solução é cortar o Bolsa Família? Milhões de pessoas que vivem com isso. Não, a melhor solução é o Estado parar de fazer esse monte de parasitas, ajudar as pessoas? Não, a melhor solução é não ter o salário mínimo, deixar as pessoas contratarem pelo preço que elas quiserem. O cara reclama muito do salário mínimo ou do Bolsa Família. Eu fico até me perguntando, mano, se ele acha que o Bolsa Família tá atrapalhando ele contratar. Meu irmão, qual é o nível do salário que ele tá querendo pagar pra pessoa? Que o cara tá prevendo Bolsa Família, é isso? Mas enfim, veja que a solução que essa galera dá é tirar a Bolsa Família, Estado parar de ajudar pobre, cortar salário mínimo. Ou seja, não sei se tu entendeu a parada. Olha só, vou desenhar aqui a quem... Eu sei que tem gente que não gosta que eu desenhe, mas eu desenho. O cara falou que taxar o rico prejudica o pobre, logo não pode fazer. Então a solução que ele dá qual é? Prejudicar o pobre diretamente. Que é cortar a Bolsa Família, cortar salário mínimo, tirar benefício. Não sei se tu entendeu a paranoia disso. Ele fala, não taxa o rico que vai gotejar, pobre se lascou. Então não pode. Então qual é a solução? Dá na cara do pobre diretamente. Aí é melhor. Tu entende o nível de loucura? Então, mas calma, que eu nem cheguei nos estudos ainda. Vamos com calma. E antes de te mostrar os estudos, eu quero te perguntar um negócio. Em que fase econômica você está? Você pode ser uma criança, você pode ser um adolescente ou você pode ser um adulto. Isso aqui é a metodologia nossa aqui de Investilend, que a gente gosta de mostrar assim, tá? Daniel, como assim? As pessoas, elas amadurecem em todas as áreas, tá? E eu creio que na economia existem essas 3 fases, tá? Você pode dividir mais e tal, mas enfim, são basicamente 3 fases. Lembrando, isso aqui é como eu vejo, tá? Não sou dono de 100% da razão. E essas 3 fases são o seguinte, por exemplo, a primeira é que você é uma criança. Quando você é criança, você olha para o mundo e você vê injustiças. E você fala, papai, existem injustiças no mundo porque o Estado não ajuda o povo, não ajuda o pobre. Porque o Estado não imprime dinheiro e dá para todo mundo. Poxa, com certeza você já pensou nisso, né? Caramba, se a gente imprimisse vários dinheiros e desse na mão do pobre, melhoraria. Uma criança que ela tá aprendendo economia, ela pensa primeiro nessa economia mais simples. Aí logo depois ela vira adolescente, que é aqui onde reina no YouTube. Adolescente 2, o que ele aprendeu? Ele aprendeu que, olha só, vê se tu já não ouviu isso aí. Ele aprendeu que imprimir dinheiro gera inflação. Porque ele aprendeu um exemplo lá de uma casa, de uma microeconomia, que tem 3 produtos, 4 bananas, 3 maçãs, sempre um exemplo microeconômico, e ele extrapolou isso para toda a realidade universal dele, da certeza da cabeça de um adolescente, que todo adolescente acha que é adulto, e não paga as próprias contas, e ele tem total certeza de que imprimir dinheiro gera inflação, e beleza. Vamos partir desse pressuposto que imprimir dinheiro gera inflação, em boas partes das vezes. Isso é verdade, inclusive. Então, poxa, adolescente está certo. Mas será que está certo sempre? Vamos ver. E ele olha o Estado e vê que o Estado é inchado. Ele vê lá que os deputados fazem essas maluquices aqui, ó, de PEC de blindagem. E muitos de vocês são a favor. Por quê? Porque diz que tem abuso no STF. Aí, para não ter abuso no STF, vamos fazer o abuso do Congresso agora. Aí ele vê essas maluquices, se ele for um pouco honesto, ele fala, mano, esse Estado lasca a gente, velho. Se o cara for mais à esquerda, mais comunista, ele vai falar, meu irmão, o Estado é a ditadura da burguesia e tal. E essa indignação, seja do comunista, do cara de centro, do social-democrata, do ANCAP também, ela tem razão de você ficar com raiva do Estado. Claro que alguns dos argumentos usados não são válidos. Isso que eu quero mostrar pra você. Então, o Estado é inchado, imposto é roubo. Então, aqui é um cara mais ANCAP, né? Não, imposto é roubo, cara, isso aqui... E ele faz isso aqui, ó, cabeça de adolescente. Ele acha que isso aqui é a verdade absoluta do planeta Terra, beleza? E aí, o que que acontece? Tem o adulto econômico, que é a terceira fase. O adulto econômico, ele já sabe as regras e as exceções do jogo. E tem país grande que joga assim, China, Estados Unidos. Por exemplo, a gente está falando de pressão monetária aqui, ó. Tem país que sabe, a China, por exemplo, que em alguns casos, se você aumentar a base monetária, não gera inflação. Daniel, isso é impossível. Se tu acha que é impossível, isso é dogma teu. Porque hoje é extremamente nítido isso. Primeiro, pesquise no Google. A expansão da base monetária, vem? Principalmente o M1 e M2, tá? Os agregados monetários. Depois tu pesquisa isso aí. Ela é exógena ou é endógena? Ela vem mais do Banco Central ou ela vem dos bancos? O que as reservas fracionárias têm a ver com isso? Reserva fracionária é golpe? Tem que ser 100% de reservas? Peraí, mas se eu aumentar a base monetária ou imprimir dinheiro e vier uma produtividade, gera inflação?
E se eu imprimir dinheiro depois que a produtividade já foi feita, só para recompor, gera inflação? Então, se tu não sabe responder isso e tu tem a verdade da certeza absoluta que gera, você é quem? Você é o adolescente econômico. E qual é a grande realidade? Que o adulto, ele sabe que em bons casos, o aumento da base monetária pode gerar inflação e em outros casos não. Esse é o adulto econômico. Qual o detalhe do adolescente? Se alguém falasse, por exemplo, de impressão monetária ou de aumento da base monetária, esse adolescente, e preste atenção que os canais do YouTube, os EconoCoach, eles pensam isso. Pode ver que eles pensam isso. Quando eles ouvem esse negócio de imprimir dinheiro, o aumento da base monetária, eles pensam que eles estão falando com uma criança aqui, ó. Papai, existe injustiça, por que o Estado não imprime dinheiro? Aí, da superioridade da sua adolescência, ele fala, que burro, estou falando com uma criança. Esse negócio de aumentar a base monetária não funciona. Mas, na verdade, ele não sabe que está falando com um adulto. Tem gente que faz essa discussão adulta, tá? E eu não tô nem falando que é um campo específico. Tem até liberais que sabem disso, tá? A gente critica aqui o neoliberalismo, mas tem liberais que sabem disso. Enfim, então, a pergunta que eu tenho a se fazer é, você está em qual nível econômico? Você já tem a certeza absoluta de tudo? Ou você sabe que é um jogo de regras e exceções? E o cara que tu segue aí na internet está em qual nível? Porque baseado nisso, você vai reagir aos artigos que eu vou te mostrar de maneira diferente. Por exemplo, tem alguns artigos aqui que eu quero te mostrar, e alguns estudos, e eu vou deixar eles na descrição do vídeo, ou pelo título você pode procurar na internet. Obviamente eu não vou ler todos, mas eu vou fazendo um resumo do que foi dito aqui pra você, tá? Tem esse aqui, as falhas empíricas do neoliberalismo, você pode dar uma olhada, tá? Inclusive aqui embaixo você tem muitas referências bibliográficas interessantes, obviamente eu não li todas, mas pra fazer esse vídeo eu entrei na maioria, ou pelo menos metade delas, tá? São muito boas referências, você pode olhar aqui. A gente tem algumas outras matérias também, que todas baseadas em artigos, em estudos, tá? Então, por exemplo, vou colocar a tradução aqui para vocês. Esse é um título em inglês e a gente vai colocar em português. Corte de imposto por gotejamento não criam mais empregos. Então, tu jura que é só na tua cabeça que existe essa teoria, de criar mais empregos por gotejamento? Tá bom. Olha essa outra. Um estudo enorme de 20 anos de riqueza global destrói o mito do Trickle-Down Economics. Esse é um estudo de 20 anos, tem outro que é de 50 anos de estudo, tá? E mostra que os ricos estão a tomar para si maior parte dos ganhos. Inclusive, tu lembra quem fez desoneração fiscal no país para evitar uma suposta crise e o PIB cair? Lembra quem fez? Dilma Rousseff, do PT. Mas o PT não era a esquerda da esquerda da esquerda e não tinha nada a ver com o neoliberal e ela desonerou lá um monte de empresário achando que os empresários iam contratar. E o que os empresários fizeram? Como a maioria dos empresários que adoram o Estado para ter uma isenção e para ter um benefício e para ter uma mamata para chamar de sua, embolsaram boa parte do dinheiro em formatos de lucro. E a crise veio do mesmo jeito. Um outro estudo muito interessante, traduzindo para o português, os cortes de impostos para os ricos beneficiam apenas os ricos, desmascarando a economia do gotejamento. Outro aqui bem legal, 50 anos de cortes de impostos para o rico não conseguiram chegar, diz estudo econômico, tá? Não fez muito sentido em português, mas é basicamente o Trickle-Down Economics não funcionou. E antes que tu fale assim que eu tenho raiva de rico, tá? Eu tenho que falar, eu não gosto de dar carteirada, mano, mas assim, este que vos fala, está nesta classe chamada rica, tá? Sim, eu sou rico. Tem que falar isso aqui. E eu não tenho vergonha não, e eu gosto de ser também, tá? Porque muita gente fala, não, ele tá falando isso porque ele é um socialista, ele é um comunista, ele detesta rico, ele quer ver rico morto. Não, eu não quero ver eu morrendo. Aí teve um cara que seguiu e falou, mano, esse bicho aí não é rico não, pô, tá doido, só porque ele tem umas ações. Aí eu sempre mostro a minha carteira aqui no canal, que é um canal de investimento, né? Cara, só na minha carteira, Daniel Show aqui, tá? Vinculado no Investidor 10, tem 7 milhões e 100 mil reais. Assim, ele falou, mas isso aí você não é rico. Eu falei, mano, não sei se tu sabe, as ações que a gente compra, é com dinheiro que sobra, tá? Ainda tem a minha empresa. E o patrimônio líquido da minha empresa é de quem? É meu, né? E os imóveis que eu tenho tá aqui ou não? E os carros que eu tenho tá aqui? Não. E a previdência privada que eu tenho tá aqui? Não, que são milhões também. Não tá aqui, né? Então a maior parte não está aqui, né? Então isso é uma parte dos investimentos. Fora que tem também a carteira da minha esposa, que ela não autoriza que eu mostre. Mas assim, somando dá mais de 10 milhões tudo, tá? Passa de 10 milhões isso aqui. Só de investimentos, fora a previdência, patrimônio, carro e etc. Que não tá aqui e o patrimônio líquido da empresa também, né? Então assim, não, pô, não tenho ódio de rico, não. Eu também sou do mercado financeiro, eu não sou um Faria Lime, tá? Mas também sou do mercado financeiro, só que eu já falei pra vocês que esse modelo, principalmente a parte de juro, que beneficia muito o rico, é injusto, ou ele tem muitos problemas. E, mano, na boa, é muito fácil ser rico. Tipo assim, eu venho, ganho dividendos, aí não pago nada de taxa, zero. Eu falo, mano, como assim, zero de imposto? Uau, que lindo! E eu não tô contratando mais por isso, hein? Aí, beleza, zero de imposto, uau. Aí, se eu quiser deixar no caixa investido, eu coloco no Tesouro Selic, que me paga 15% ao ano de juro. Olha a Selic, 15%. Eu já fiz o vídeo do tripé macrofraude, que você pode ver por que o tripé macroeconômico não é o modelo ideal para o Brasil, tá?
E eu fiz o vídeo também da Selic a 15%, são os últimos vídeos do canal, dá uma olhada lá que eu explico melhor essa lógica. E meu irmão, não pago dividendo do lado, o Estado me paga 15% do outro. Eu só consumo um pedaço da minha renda, porque o imposto de consumo é alto, né? Mas só consumo um pedaço. Eu falo, mano, é fácil demais. Aí sempre vem então tu deveria doar todo o teu dinheiro. Falei, querido, deixa eu te falar. Eu concordo que exista um mercado financeiro, a taxa de juros e os títulos. Eu não concordo do jeito que está. Por exemplo, eu poderia falar assim, cara, eu quero muito ver o jogo do Corinthians, eu quero ver no estádio de futebol, presencialmente. Mas aí acontece que alguma organização governamental me autoriza a ver o jogo do Corinthians, mas somente próximo ao estádio, sei lá, num telão assim, tem um telão lá, num bar, e eu tô vendo o jogo do Corinthians lá. Aí eu falo assim, poxa, que sacanagem, queria ver no estádio de futebol. Então eu reclamo. Aí alguém fala assim, se tu tá reclamando, então não vê o jogo. Tu não quer ver o jogo, é isso? Não, claro que eu quero ver o jogo. E é óbvio que se só me restar isso, eu vou ver o jogo no telão e etc. É melhor ver no telão do que não ver o jogo. Mesma coisa o mercado financeiro. É melhor estar aqui do que não estar. Eu não tô tentando dar uma de purista não, tá? Eu não sou aqui a favor de Revolução Brasileira, eu não sou comunista, eu não sou socialista, nem nada, eu sou de mercado. Só que eu fico pé da vida com esse monte de gente, um monte de gente rica, e que inclusive tá no mercado financeiro, que adora, mano, extrair o valor da sociedade. E ter orgulho disso, e não vê o problema. Então, Daniel, mas você tá fazendo isso, primeiro que eu invisto mais em ações. Se tu não sabe a diferença, depois eu te explico. E segundo que, se o pobre tivesse maior poder de consumo, maior poder de compra, talvez eu fosse mais rico, pô. E a sociedade e o país inteiro fosse mais rico. Porque o pobre é a base do consumo, querido. Então a empresa venderia mais, as ações cresceriam mais. Então, no final das contas, eu tô advogando em causa própria. Só que tu advoga em causa própria assim, corta o Bolsa Família do pobre, lasca a renda dele, porque aí é melhor. E eu tô falando o seguinte, cara, vamos fazer um negócio mais justo, porque o pobre não fica tão lascado no imposto sobre consumo, ele vai poder consumir mais, e aí sim vai respingar no rico. E aí eu vou acabar ficando mais rico, mas de uma maneira mais justa, tá? E o Brasil inteiro vai crescer mais. Então, não tô tentando dar uma de purista, não. Tô mostrando tecnicamente pra você. Tá, mas Daniel, o que esses estudos basicamente disseram? Esses estudos, em resumo deles, é o seguinte, que os ricos tendem a guardar ou investir de maneiras que não ampliam diretamente os salários ou a demanda. Se me derem mais R$1 bilhão aqui agora, quem disse que eu vou sair contratando todo mundo, entendeu? Eu vou tacar aqui, especulação financeira eu não faço, mas ativos financeiros, paraíso fiscal não tenho também, tá? Basicamente tudo Brasil, meus investimentos. E fora eu tenho um ETF do SP500, tá? Recompra de ações, etc. Mas a recompra de ação vai respingar, a empresa vai lá contratar, aí tu pode tentar ver um benefício nisso aqui. Quando há um benefício, normalmente há um lag temporal, ou um delay, ou um atraso muito longo entre as políticas favoráveis aos ricos e os efeitos positivos nos mais pobres, que na prática nem sempre aparece como prometido, beleza? E tu acha que vai respingar em ti o benefício, né? Protegendo seu bilionário favorito. Outro ponto, se a desigualdade for muito alta, isso pode reduzir o crescimento em vez de estimulá-lo, pois a massa da população não tem poder de compra o suficiente para sustentar a demanda. Aí, querido rico, vai ferrar a economia. E aí vai respingar em ti, tu vai se lascar também. Porque tu acha que não depende do pobre? Tu que pensa. Então vamos lá. A perda de arrecadação também, por exemplo, se eu fizer corte de impostos para os ricos mais ainda, ou mais isenção fiscal para empresa de rico, ou para o agro e tal, eu já tenho um vídeo falando do agro, tá? O agro não tem que acabar, eu não sou a favor de agro acabar, mas eu faço umas críticas, é o vídeo mais visto do canal, depois dá uma olhada. Se tu faz esses cortes de impostos, depois tu vai ter que ir em busca de superávit, por causa da lógica do neoliberalismo e do tripé macroeconômico, né? E aí tu fez esse benefício, isenção para um monte de rico, aí agora o Estado tem que fazer superávit. Onde que ele vai tirar disso? Corte de serviço público essencial, vão falar que pobre é parasita, vai prejudicar a infraestrutura, saúde e educação, vai sucatear e depois de sucatear já dá um migué para poder privatizar porque está sucateada, e esses fatores também sustentam o crescimento econômico. E aí lasca também essa perda de arrecadação aqui, porque depois o cara vai querer fazer superávit. Então, os estudos 50 anos mostram isso, que na maioria dos casos não funciona. Eu não disse 100% dos casos, eu disse na maioria dos casos. Por exemplo, se alguém fizer uma taxação sobre grandes fortunas e patrimônio. Então vamos dizer que eu tenho um patrimônio lá de R$1 bilhão. Não tenho, tá? Mas assim, se um dia eu tiver, eu vou querer. Aí alguém fala assim, vamos taxar 80% as grandes fortunas. Eu vou falar, mano, 80%? O meu 1 bilhão aí vai sobrar 200 milhões. Aí é muito. Aí eu, Daniel, tudo bem, eu ia fugir, eu ia ter um trabalho de tirar o dinheiro, pagar IOF, mandar pra dólar, que é uma trabalheira dólar, e tem um monte de custo aqui, que o pessoal pensa que tirar dinheiro é fácil assim, né? Aí eu ia pra outro país, porque foi sobre todo o estoque de riqueza acumulado na vida, patrimônio, e é uma taxa absurda, uma alíquota absurda. Aí tudo bem, mas na maioria dos casos que é proposto, como por exemplo agora, isentar até R$5 mil, vocês não querem votar isso, né? Querem votar PEC de blindagem, anistia, tô ligado. Isentar até R$5 mil para as pessoas não pagarem IR, beleza? Beneficiando até 7 mil, beleza? Por causa disso, alguns ricos que pagam menos de 10%,
Se tu paga tipo 6, vai completar para 10. Só uma completada assim, ó. É pouco dinheiro, não é sobre todo o estoque de riqueza que ele tem, é sobre a renda anual, é sobre o fluxo anual do dinheiro. Essa taxa funciona. Ah tá, mas antes, uma pergunta. Essas desonerações aí, isenções pros barões aí, melhoraram a vida do pobre, tem certeza? Ó, se tu chegou no final do vídeo, você é parceiro, hein, bicho? Tô feliz pra caramba. Eu não produzo vídeo todo dia por causa disso. Eu gosto de estudar, ver as fontes, desenhar, fazer um material bem trabalhado pra você, tá? Então, pô, se você puder se inscrever e comentar, eu vou ficar muito feliz. E diz que chegou nesse momento do vídeo, tá? Ou melhor, em vez de dizer que chegou no momento do vídeo, faz um comentário falando do que você aprendeu de novo com o vídeo até agora. Então, eu mostrei evidências para você raciocinar de que o Trickle-Down Economics, ou a teoria do gotejamento, não é verdade em 100% dos casos. Na verdade, na maioria dos casos não é verdade. Se você acredita, tudo bem. Se você me falar assim, Daniel, eu acredito nisso e antes de ver o seu vídeo, eu já tinha visto estudos econômicos, eu já sabia o nome da teoria, o meu influenciador financeiro já tinha me explicado todos os dados de que isso realmente é verdade e o seu vídeo está completamente errado, tudo bem, se você tem base, você pode discordar de mim. Mas, humildemente falando, eu dei uma opinião contrária e trouxe dados para você. Esse é o jeito de Investland de fazer vídeos. Então, agradeço a presença de todos, a gente se vê no próximo vídeo.